Hoje eu quero ministrar uma palavra de início do ano de 2011, muito séria. Uma palavra que nós começamos em 2010, a seguinte coisa. Eu falei que nós precisaríamos, antes de saber o que nós deveríamos receber e adquirir, para termos uma vida de êxito em 2011, nós tínhamos que saber o que nós deveríamos deixar. Porque se a vida cristã é uma vida que nós temos que correr a jornada da fé, combater o bom combate, existem coisas que estão em nossas vidas que precisam sair. Existem coisas em nossas vidas que precisam ser rompidas, ser expulsas de nós. Por exemplo, existem pessoas que querem correr a jornada da fé passando os outros para trás. É possível essa pessoa prosperar na jornada da fé? Sim ou não? Não. E é possível uma pessoa que quer viver o melhor de Deus e às vezes algumas pessoas até receberam o tema do ano como uma palavra profética, porque é, e disseram: eu vou viver os sonhos de Deus que eu sempre sonhei, os meus sonhos serão realizados. Essa palavra é muito importante porque são os meus sonhos. O tema do ano poderia ser dito: os sonhos de Deus em você. Eu quero dizer para você que, embasado no texto de Deuteronômio capítulo 18, a palavra de Deus diz que Ele realizaria os nossos sonhos, os nossos deleites. Ele traria para que nós pudéssemos louvá-lo. Amém, queridos? Quantos recebem isso? Mas vocês estão desanimados. Quantos recebem os sonhos de Deus para a sua vida em 2011? Amém. Mas existem coisas que roubam os sonhos de Deus. Existem algumas bagagens, preste atenção que isso é muito importante, que roubam a minha velocidade de conquista. Existem bagagens que eu adquiro na jornada da fé que me impedem de entrar onde Deus quer que eu entre. Existem bagagens que roubam a minha conquista. Diga a pessoa que está do seu lado: livre-se dessas bagagens. Elas vão matar você. E hoje eu quero ministrar a vocês sobre um tema que é livrando-se da ingratidão. Mas acabou o tema aí. É livrando-se da ingratidão dos seus dois filhos: murmuração e críticas. Queridos, se existe uma coisa que impede alguém de crescer na fé, é a murmuração. Diga misericórdia. A murmuração, a tristeza, esse descontentamento constante, ele rouba a nossa fé. Você já andou do lado de uma pessoa que ela é murmuradora? Quem já andou? Quem já quis mandar para o espaço sideral uma pessoa murmuradora do seu lado? Quantos líderes de célula já quiseram enforcar alguns murmuradores da sua célula? Não levante a mão. Senão o cara vai saber que é você. E mesmo que se não for ele é tão murmurador que vai falar que é ele. Nós precisamos, hoje o mundo, queridos, é assim. Você vai, liga sua televisão e lá diz assim: não, agora tem um carpete que cai sujeira e ele limpa sozinho. Aí você fala assim: eu preciso. Aí você vai lá e vê agora uma televisão que você toca na televisão e a televisão toca em você e que ela sai as coisas dentro dela assim. Você fala assim: meu Deus, 3D, 4D, 5D, é tanto D que fica diabólico. E a pessoa diz: eu quero, eu preciso, eu necessito, eu não vou conseguir viver sem isso. E logo depois de um tempo, a pessoa fala: não, mas ainda é novidade. Aí vem um amigo que já tem, um outro que já tem. Aí a pessoa fala assim: meu Deus, eu não sou feliz sem isso. E aí vem um descontentamento. E o descontentamento, ela é a raiz da ingratidão. Vamos ler um texto comigo em Lucas capítulo 17.
do verso 12 ao verso 19. Desculpa, Lucas capítulo 17. Não, 17, de 12 a 19. Isso mesmo, 17, de 12 a 19. Vamos fazer o seguinte, vamos começar um versículo antes, verso 11. 17, 11 em diante. Diz assim: a caminho de Jerusalém, Mateus, Marcos e Lucas, Novo Testamento. Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé te salva. Talvez, quando a gente para no versículo 11, quando a gente abre nossas Bíblias em Lucas capítulo 17, verso 11, presta atenção, nós vamos viajar na palavra hoje. Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Talvez as pessoas olhem esse texto assim: pastor, vamos entrar direto no texto, porque esse texto não tem nada a ver, tem tudo a ver. O doutor Lucas, detalhista, Lucas, autor desse texto, queria muito mais do que transmitir a posição geográfica que Jesus estava. Ele queria ensinar para mim e para você uma coisa muito relevante. Não aonde estava a gratidão, mas aonde não estava. Não, desculpa. Não onde estava a gratidão, mas aonde estava a ingratidão. Porque quando a gente olha para a Bíblia, aqueles que já estudaram a Bíblia na perspectiva de geografia, sabe que a Judéia ao sul, Samaria e Galileia ao norte, e a Judéia era um território que tinha muito preconceito. Eles diziam: os samaritanos, os galileus, eles são impuros, são cristãos, são judeus de segunda linhagem. Tanto é que quando Jesus começa a operar os milagres, ele diz: pode vir alguma coisa boa? E na outro trecho, geograficamente dizendo, existia uma outra região chamada Samaria, que foi uma região que recebeu uma miscigenação de raças, de povos, principalmente da época do Império Babilônico, e aquela linhagem pura que tanto zelava o povo de Israel, acabou. E eles tinham um preconceito muito grande, desqualificando como uma escória do povo judeu, Samaria. E aí, propositalmente, o doutor Lucas, escrevendo esse texto, diz: a caminho de Jerusalém, ele ia para Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e a Galileia, e a Bíblia diz que lá, de todas as pessoas que foram curadas, a única pessoa, preste atenção, que voltou para glorificar a Deus, não foi um judeu, porque você está dizendo aqui: nossa, só tem um estrangeiro, só voltou um estrangeiro. Ele está querendo dizer para a gente que talvez não, com absoluta certeza, existia muitos que não eram estrangeiros. Aí você vai dizer assim: mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque a gratidão pode estar no meio de pessoas que nós nem esperamos que estejam, e a ingratidão pode estar nos lugares que nós achamos que sempre houve gratidão. Está bom para compreender isso? Ele está querendo dizer, a Bíblia diz lá, Jesus dizendo: não foram purificados todos os 10, onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. A gratidão pode estar com pessoas em lugares que nós desprezamos. Nós viramos crentes, aceitamos Jesus, entregamos nossa vida para Ele,
E nós dizemos, eu sou escória, passa alguns meses, achamos que somos, nós não somos absolutamente nada. Nós dizemos para as pessoas, aquela pessoa ali não é grata a Deus, sendo que nós, muitas vezes, é que não somos gratos a Deus. Vou dizer para vocês mais, esse texto aqui fala de uma coisa que eu vivo como pastor. Toda semana tem uma mulher, tem um homem, tem uma família inteira, tem famílias, tem líderes, tem discípulos, gritando, chorando, dizendo, Deus não fez nada por mim, eu estou pensando em deixar a igreja, eu não quero mais fazer. Ah, mas se você é um líder, você já é um 12, você é um grande avivalista, Deus já te usou tantas vezes, e a pessoa diz, não, mas eu estou triste, eu estou angustiado porque eu não tenho o carro que eu quero, ou porque eu não tenho a esposa que eu queria, ou porque minha casa está passando por uma dificuldade, eu não tenho, e às vezes eu tento falar para essa pessoa aquilo que nós acabamos de cantar, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A Bíblia fala, se os olhos nossos forem bons, todas as demais coisas serão boas. Se os nossos olhos forem maus, acredite que tudo vai ser mal. Quem é que já conversou com um depressivo? A pessoa, ela pode ter milhões de pontos positivos na sua vida. A mãe que cuida, o pai que paga todas as suas contas enquanto está inválido numa cama. Ele tem uma esposa maravilhosa, tem um marido maravilhoso, tem filhos maravilhosos que respeitam, mas não. Os olhos de um depressivo sempre são focados naquilo que traz tristeza. De um filho que fez tal coisa, de uma filha que deixou aquela outra coisa, de um marido que há 25 anos atrás traiu a esposa, ou vice-versa, do patrão que um dia foi sem educação com ele. Por quê? Porque quem não é feliz, preste atenção, toda pessoa feliz é grata. Quem não é feliz é porque desenvolveu no seu coração uma sensação, um falso princípio de ver o mundo da perspectiva da ingratidão e descontentamento. Nós temos tantas coisas para nos alegrar, queridos. Estava lendo um livro do Daniel Goleman, sei que quando aqui já ouviram falar dele. Quem conhece Daniel Goleman? Alguém já ouviu falar? E Daniel Goleman, ele fala, ele tem um livro, parece um Brontossauro Rex, fala sobre inteligência emocional. Ele diz assim, infelizmente, um dos principais tratamentos para curar um depressivo é mostrar para essa pessoa o estado de outras pessoas que estão muito piores que ele. Porque só vendo a destruição e a pobreza, a miserabilidade do outro, ele consegue ver quantas coisas boas tem na vida dele. Porque enquanto essa pessoa ela fica se comparando com o outro, você sabe onde que fica o maior número de pessoas depressivas entre as classes sociais? Sabe onde que é? Nas camadas financeiramente dizendo, os mais pobrezinhos? Não. Aqueles que são um pouquinho melhorzinhos, assim, classe média baixa, assim? Não. Aonde estão as pessoas mais tristes? São as pessoas que não são nem ricas e não são nem pobres. Elas se projetam nas pessoas ricas e ficam tristes porque não tem aquilo. Quantos jovens adolescentes ficam tristes porque não tem o tênis Nike? Quantas meninas ficam tristes, depressivas, e dizem, não vou para a igreja hoje, pai. Por que você não vai para a igreja hoje, filha? Porque não tem roupa. Fala a Deus, mas a gente sabe que isso acontece, não é verdade? Mas graças a Deus as mulheres casadas aqui não falam isso para os seus maridos, não é verdade? Nem os seus maridos dizem isso para suas esposas porque são sarados. Eu sei que isso é uma verdade. Jesus foi um judeu poderoso, cheio do Espírito Santo, mas quando ele esperava gratidão, ele encontrou do estrangeiro, porque dentro dos irmãos que ele acreditava encontrar gratidão, ele encontrou. Minha pergunta para você, você tem tido um coração grato? A sua boca tem sido uma boca que glorifica a Deus? Porque, queridos, nós temos uma tendência humana